As noites com choro constante são insuportáveis. Faça isso parar. Nunca pensei que alguém diria algo assim nos dias de hoje. Já passou da hora de ir embora, acampar em algum lugar, sei lá. Só não reclama, tá? Não importa onde eu durma. Meu nome é Teresa, tenho 28 anos e estou de licença maternidade. Trabalhava como ilustradora freelancer. Sempre amei desenhar desde criança. Mesmo dizendo que viver de desenho era impossível, continuei praticando. Acabei conseguindo projetos importantes. Inclusive, ilustrei um livro famoso que virou filme. Não só pela recompensa financeira, mas também pelo orgulho de ter minha arte vista por muita gente. Valorizo os trabalhos que fiz antes de me tornar independente. Trabalhei em uma empresa de design. Conheci meu marido, Judah, no trabalho. Ele elogiou minha arte, viu potencial infinito e apoiou meu sonho de ser independente. Ele é um homem encantador e compreensivo. Tem anos mais velho que eu. Acreditei que encontraria a felicidade com ele e nos casamos. Agora, cerca de um mês após o nascimento do nosso primeiro filho, o Timothy, estou de volta à casa dos meus pais com ele. A atmosfera caótica em casa me pegou de surpresa. Estou em um estado de paralisia mental. Finalmente você voltou, anda logo e arruma essa bagunça. O chão mal tinha espaço para pisar, roupas jogadas por todo lado, nada lavado. O quarto cheirava a lixo podre, difícil até de respirar. Me apressei até a janela. Desde que meu filho nasceu, tenho vivido na casa dos meus pais. No entanto, minha mãe faleceu quando eu ainda era estudante. Era um dilema depender do meu pai solteiro, mas Judá estava super ocupado e meu pai ofereceu ajuda. Voltei para casa por apenas um mês. Durante esse tempo, a mãe de Judá, que mora perto, deveria estar cuidando dele. Mas por que está tudo tão bagunçado? Bem, a mãe machucou as costas e não pôde vir fazer a faxina. Foi difícil, mas ainda bem que você voltou. Anda logo e limpa isso. Acabei de chegar e não esperava por isso. Preciso alimentar o Tim primeiro. Pode fazer isso depois. Conto com você para terminar hoje. Com isso, ele se retirou rapidamente para o quarto. Mesmo sendo o responsável pela bagunça, parecia não ter intenção de fazer nada. Antes do casamento, ele era confiável e reconfortante. Depois do casamento, mudou completamente. Ser traída é exatamente como me sinto. Sua verdadeira natureza é de um homem mimado e egocêntrico, que não fica satisfeito a menos que seja cuidado primeiro. Nunca vou esquecer esses dias de sofrimento durante as náuseas matinais. Kenna, estou com fome. Exigia refeições como se fosse natural eu fazer. Mesmo sem comer nada além de geleia desde a manhã, estando de cama, ele até vinha me acordar só para pedir para eu me mexer. Mesmo explicando a situação várias vezes e pedindo para ele preparar sua própria comida, ele casualmente dizia que gravidez não é uma doença. Você não se importa comigo? E falava coisas como um marido ruim em um filme. Contrariamente, tentando fazer algo leve e com cheiro suave, ele solta uma bomba. Quero um schnitzel de porco. Me dá um tempo. Só de passar pela seção de frios do supermercado, já sinto que vou desmaiar de tanto enjoo, mesmo com lágrimas apelando para ele. Ele fica extremamente mal-humorado e irritado. Não, eu quero um schnitzel de porco, PRK Schnitzel. Eu sugiro comprar ou pedir entrega, mas ele insiste. Não, quero que você faça e quero comer acabado de fritar. Ele infla as bochechas como uma criança, se joga no sofá e faz exigências absurdas. Talvez ele ache que está sendo fofo, mas para quem está do outro lado é insuportável, ou melhor, é nojento. Eu realmente queria que ele continuasse fazendo isso para sempre, mas cansada e querendo me libertar logo, cedo às suas exigências. Mesmo com um lenço no rosto, não dá para evitar completamente aquele cheiro único de fritura. Mesmo depois de terminar, com náusea e tontura, meu rosto não é refletido nos olhos felizes de Judá enquanto ele devora o schnitzel. Existem muitos episódios malucos que meu marido inventa, como quando ele de repente quis viajar e acabei indo com ele com uma barriga enorme, ou às vezes que insistiu para jogar games com ele quando eu estava tonta de sono. Mesmo explicando várias vezes que os hormônios da gravidez me deixam extremamente sonolenta, ele simplesmente não entende. Bem, talvez ele se recuse a entender de propósito, porque ele se valoriza mais do que tudo. Com tantas situações assim, a imagem que eu tinha de Judá antes do casamento desmoronou completamente.
Honestamente, eu nem tenho confiança em criar um filho junto com ele após o parto. Apesar de considerar a possibilidade de divórcio, eu suporto tudo sem pensar nessa palavra, tudo pelo bem do filho prestes a nascer. No mundo de hoje, onde famílias monoparentais não são mais incomuns, o valor de ter ambos os pais juntos está se desmoronando. No entanto, a razão pela qual não consigo abrir mão completamente do meu apego ao meu marido é a esperança de que ver nosso filho o mudará. No entanto, é desnecessário dizer que essa esperança seria despedaçada em pedaços na primeira noite, após voltar da casa do meu pai. Consegui arrumar a bagunça que meu marido fez, amamentei e coloquei nosso filho recém-nascido para dormir. Como esperado, um bebê recém-nascido naturalmente precisa de mamadas noturnas. Me disseram que precisam ser amamentados a cada 3 horas, mas meu filho só aguenta 2 horas e chora alto imediatamente, faminto por leite. Apesar do tamanho pequeno, Tim tem um choro surpreendentemente alto para um recém-nascido. Para evitar interromper o sono de Judá, decidimos dormir na sala, já que temos que acordar várias vezes durante a noite. No meio da noite está muito barulhento. Meu marido mal-humorado apareceu gritando enquanto eu estava preparando o leite. Está barulhento, o que você está fazendo? Faça ele calar a boca. Eu estou fazendo leite, não vê? Aparentemente nosso filho não está satisfeito com a quantidade de leite materno, então faço fórmula toda vez. Tenho que esfriar a água até ficar morna, o que leva algum tempo. Se você pudesse produzir leite suficiente, não precisaríamos gastar dinheiro extra e a casa ficaria mais tranquila. Por que não sai? Você não tem instinto materno, né? Irritada com a frustração injusta de Judá, mas nosso bebê vem em primeiro lugar. Finalmente, Tim, satisfeito após beber leite, adormeceu. De qualquer forma, não o deixe chorar. Está muito barulhento e não consigo dormir. Do que você está falando? É normal bebês chorarem. Além disso, para lidar com o choro noturno, tanto Tim quanto eu dormimos na sala. Se está incomodando, use tampões de ouvido ou algo assim. Quem consegue dormir com aquelas coisas desconfortáveis nos ouvidos? Não dependa só de mim, você é a mãe, então resolve isso, tá bem? Depois de gritar unilateralmente, ele voltou para o quarto. Eu estava fervendo de raiva. Se todas as mães do mundo conseguissem lidar de alguma forma com o choro noturno, a criação de filhos seria mais fácil. Eu entendo que não conseguir dormir é difícil, mas estou na mesma situação. E ele egoisticamente se faz de vítima e grita. É absurdo. Naturalmente, o choro noturno continua, levando a discussões com Judá a cada vez. No final, ele até me disse para sair de casa. Se fosse só eu, tudo bem, mas expulsar o bebê de casa? Não está nem quente nem frio nesta época do ano, pare de exagerar. Lidar com meu sono sendo interrompido é muito mais difícil. Judá disse coisas inacreditáveis com um rosto sem remorso. O que ele me disse naquele dia foi tão chocante que mal consegui dormir na noite seguinte. Tivemos outra grande briga cerca de 1 semana depois. Apesar de eu pedir repetidamente para ele usar tampões de ouvido, ele se recusou categoricamente. Mesmo quando amamentei o bebê no local mais distante do nosso quarto, seus choros chegaram ao quarto de Judá, que continuava a gritar e me censurar. Além de lidar com a tontura da amamentação noturna, eu tinha o estresse adicional de tentar explicar isso para o meu marido enfurecido. Inicialmente, ele se opôs à ideia da minha estadia de 1 mês na casa do meu pai, alegando que era impensável dar uma pausa no cuidado do seu próprio ambiente. No entanto, durante a gravidez, depois de saber que bebês choram à noite, surpreendentemente concordou com a minha saída. No entanto, incapaz de depender do meu pai idoso vivendo sozinho para sempre, voltei dentro de 1 mês. Deveria ter ficado na casa do meu pai um pouco mais. Talvez eu devesse consultar meu pai mesmo agora, mas ele provavelmente perguntaria o motivo, e eu queria evitar causar preocupações desnecessárias. Quando as brigas com Judá e o choro noturno de Tim estavam me desgastando mentalmente, Judá quase parou de voltar para casa. Provavelmente, ele estava ficando na casa dos pais para escapar do choro noturno. Eu não dei muita atenção a isso. Cerca de 1 semana depois de ele parar de voltar para casa, finalmente recebi um convite para o check-up de 1 mês. A clínica de maternidade onde dei à luz havia reduzido o número de consultas devido ao impacto de doenças contagiosas. Na realidade, já se passara cerca de 1 mês e meio.
Felizmente, Tim completou o check-up sem problemas. Ao perguntar sobre os intervalos curtos de amamentação, só recebi a resposta clichê de que alguns bebês são assim. Após terminar o check-up, Tim e eu fomos fazer compras no supermercado e voltamos para casa. No entanto, não importa o quanto eu tentasse inserir a chave, a porta não se movia. Em pânico, verifiquei a chave. Hein? A chave é diferente. Será que fui para a casa errada? Verifiquei várias vezes pensando que poderia ter ido para a casa errada. No entanto, isso não parecia ser o caso. Não pode ser. Era uma história inacreditável, mas minha intuição sussurrou que Judá tinha feito algo. Liguei várias vezes para o telefone dele, mas ele não atendeu. Enquanto Tim começava a ficar agitado por não conseguir entrar em casa, não tive escolha senão comprar mamadeiras e leite em pó e correr para um hotel próximo. Depois de me acalmar de alguma forma, esperei pela noite e liguei para o meu marido. Ei, Ká, onde você está agora? Não tenho comida, hein? Eu não conseguia entrar na casa, então estou hospedada em um hotel. Você fez alguma coisa? A chave está estranha. Ah, esqueci disso. Ele riu do outro lado do telefone. Por que diabos? Não importa quantas vezes eu tenha dito para você, você não parava o bebê de chorar. Eu não queria fazer isso, mas não tive escolha para me proteger. Você é o pior. Ao expressar meu desprezo, ele retrucou de repente. Você tem ideia de quanto tenho sofrido com a falta de sono ultimamente? Não volte até a noite. O choro parou. Vai viver lá fora ou algo assim. Não consegui conter minha raiva diante dessa declaração inacreditável. Mesmo assim, consegui conter minha raiva enquanto beliscava meu braço. Tudo bem, mas lembre-se de que você não vai reclamar. Não importa onde eu durma. Não dá para esperar que um bebê de 1 ano e eu vivamos ao ar livre. Depois de dizer o que precisava, desliguei o telefone. Então, sorri ao olhar para o conteúdo da minha carteira. Ele ainda não sabia que havia um cartão de crédito em meu nome debaixo do nome dele. Hoje, por acaso, precisei dele para um compromisso e, felizmente, eu o tinha. Time, estamos começando uma vida nova a partir de amanhã. A partir do dia seguinte, mudei de hotel para hotel com Tim. Desde que fui expulsa apenas com as roupas do corpo, tive que comprar tudo de novo, incluindo coisas para Tim. Todas as despesas foram pagas com o cartão de Judá. Decidimos ficar em hotéis anunciados como Amigos dos Bebês, para não incomodar outros hóspedes com o choro noturno. Novamente, todas essas despesas foram cobertas pelo cartão de Judá. Esses hotéis Amigos dos Bebês tinham muitos itens para bebês e eu podia passar momentos de qualidade com meu filho. Continuando um estilo de vida luxuoso usando o cartão de Judá por 1 mês, meu telefone não parava de tocar com chamadas dele. Ele deve ter recebido uma fatura assustadora. Claro que seria uma quantia alarmante, afinal, Tim e eu estávamos vivendo em hotéis nas últimas semanas. Ei, chegou uma conta insana. Você roubou meu cartão? Não fale coisas desagradáveis assim. Eu estava cuidando dele por causa do seu compromisso que você esqueceu e me expulsou. Eu disse, não reclame, não importa onde eu fique. Ele ficou em silêncio com frustração. Mais tarde, a seu pedido, organizamos uma discussão só entre nós. Um amigo meu concordou em cuidar do nosso filho com pouco aviso. Pela quantia que você gastou, arranje um trabalho de meio período ou algo assim e pague de volta corretamente. O que você fez é roubo, sabe? Se você não pagar, vou te denunciar para a polícia. Ele estava furioso, mesmo sendo o responsável por me expulsar com apenas o bebê. Ele é quem está ficando chateado. Você está em posição de ficar bravo, especialmente quando está tendo um caso? Na frente do meu marido, momentaneamente sem palavras e suando, mostrei um conjunto de fotos. Sim, ele parou de voltar para casa e estava vivendo com a parceira do caso, uma colega de equipe de seu trabalho. Suspeitei de suas ações, então secretamente contratei um investigador particular para investigá-lo e descobri que tinha evidências concretas de que ele estava completamente errado. O que é ainda mais imperdoável é que naquele dia em que ele me expulsou junto com nosso filho, ele trouxe sua parceira do caso para dentro de casa. Há uma foto perfeita de Judá e sua parceira do caso entrando felizes na casa, de braços dados. Me perdoe, era só brincadeira com ela. Você é a mais importante para mim. Pedindo desculpas como se virasse a mão, ele tentou se aproximar. Houve uma época em que achei esse comportamento fofo, mas agora só me enfurece. Não, impossível.
Eu quero o divórcio. Se nos divorciarmos agora, vou compensar o que gastei como indenização. Propus, acenando com a compensação para ajudar. Eu pretendo receber pensão alimentícia adequadamente, mas não sinto mais a necessidade de compensação. Você não acha que é uma boa proposta? Significa que você paga menos em compensação do que o preço de mercado. Meu sussurro parecia tê-lo movido, e finalmente ele concordou com o divórcio. A propósito, minha vingança ainda não acabou. Estabeleci a condição para ajudar a compensar o valor que ele me paga e o valor que gastei em um estilo de vida luxuoso por um mês. No entanto, não há nada escrito sobre reivindicar compensação da parceira do caso. Eu não tinha a intenção de perdoar a outra mulher. Com a ajuda de um advogado, passei por processos legais e recebi R$ 10.000 em compensação dela. No entanto, ela não ficou quieta, sentindo-se injustamente forçada a pagar dinheiro. Ela foi ao local de trabalho de Judá, gritou alto e expôs suas más ações para todos. Espera, não diga isso. Mas era tarde demais. Tentar desesperadamente se defender só o fez parecer ainda mais não confiável, e ninguém na empresa confiava nele. No final, ele se desviou da trajetória profissional e foi transferido para uma subsidiária no interior. No período que antecedeu a transferência, ele era olhado com desdém, fofocado e ignorado pelas funcionárias, tornando-se um momento bastante difícil. Quanto a mim, com a ajuda do meu pai, encontrei uma creche para o Tim e retomei meu trabalho como ilustradora. Se eu puder receber encomendas como antes, posso ganhar o dobro do que Judá costumava contribuir para nossas despesas. Mesmo sozinha, vou criar meu filho esplendidamente. Honestamente, sinto muito por tirar um pai de Tim tão logo após seu nascimento, mas mesmo assim, acredito que é melhor ter apenas um pai saudável. Tim, você dormiu bem ontem. Com 3 meses de idade, o choro noturno melhorou um pouco. Ainda assim, um bebê pequeno chora alto para expressar seus sentimentos. Como pais, temos a obrigação de ouvir essa voz. Está com fome? É por isso que não precisamos de um pai que nos expulsaria de casa só porque o bebê